o desenvolvimento da moralidade em crianças. A investigação sobre o desenvolvimento moral das crianças teve como referencial teórico a perspectiva de Jean Piaget, onde um conjunto de problemas morais, aplicado em nossa pesquisa, permitiu identificar como as crianças constroem seu julgamento moral. A pesquisa foi realizada através de observação e questionário a crianças da segunda e terceira infância. Inicialmente, observamos o ambiente em que as crianças se encontravam, em um momento recreativo nas quadras da escola. Observamos a formação dos grupos, a quantidade de crianças, sexo, faixa etária, o comportamento e a interação com outras crianças. Muitas brincavam em dupla, trio ou em pequenos grupos, em brincadeiras de diversos tipos. Sempre havia um líder, uma criança que comandava a brincadeira, que estabelecia regras. Em jogos de futebol, por exemplo, a criança que infringia a regra era punida e, por alguns instantes, permanecia sem jogar. As regras eram cumpridas à risca e eram negociadas pelas próprias crianças antes do início do jogo. Durante a observação, pudemos identificar 2 estágios do desenvolvimento da moralidade das crianças. Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos, onde as crianças desenvolvem a imaginação e a memória e são também capazes de entender a ideia de passado e futuro, interpretar as coisas simbolicamente. Estágio operacional concreto, de 7 a 11 anos, onde as crianças se tornam mais conscientes do sentimento dos outros e dos eventos externos. Elas vão se tornando menos egocêntricas, começando a entender que nem todos compartilham seus pensamentos, crenças ou sentimentos. Esta pesquisa teve como objetivo identificar o desenvolvimento moral das crianças e, para tanto, além da observação, preparamos um questionário aplicado pelo professor, em pares de histórias, cujos personagens fictícios se encontravam envolvidos em situações que foram analisadas pelas crianças. Essa análise nos permitiu compreender como as crianças pensam a respeito de condutas cotidianas em relação ao ato, à intenção, à culpa, mentira, punição, castigo e sobre justiça, reparar, igualdade e equidade. A cada par de histórias foram colocadas situações diferentes e questões tais como: as crianças são igualmente culpadas? Uma é mais culpada que a outra? Qual das duas é a mais culpada? As crianças menores responderam às questões levando em conta apenas os aspectos materiais da situação, enquanto as crianças maiores levaram em conta a intenção do ato, atribuindo assim a questão de maior culpabilidade. Sabemos que Piaget investigou a noção de justiça e o julgamento das crianças relativa a aplicações de sanções, e através de histórias colocadas para as crianças, analisou as respostas por categorias de sanções. As sanções são uma recolocação da ordem, um restabelecimento do elo social e da autoridade da regra. Para Piaget, há 2 tipos de sanções: expiatória e por reciprocidade. As sanções expiatórias possuem o caráter arbitrário, ou seja, não há relação entre o conteúdo e a natureza. Nas histórias relatadas para as crianças, é expiatório privar a criança de seus brinquedos, proibi-la de ir ao cinema ou dar-lhe palmadas. O castigo em uma sanção expiatória, para punir uma mentira, pode ser tanto corporal quanto uma privação de situações agradáveis. O que caracteriza a expiação é a proporcionalidade entre o sofrimento imposto e a gravidade da falta. Na sanção por reciprocidade, há a consequência direta e natural ao ato. Geralmente, as crianças menores atribuem mais sanções expiatórias aos atos considerados faltosos e preferem punições mais severas e ressaltam a necessidade de castigo em si mesmo. As crianças maiores atribuem a estes mesmos atos sanções por reciprocidade,
medidas que formam ao culpado a ruptura do elo e a solidariedade da obrigação da ordem. A noção de expiação é correspondida pela moral heterônoma. A criança que vive nesta fase, Piaget denominou como realismo moral, ou seja, a tendência a considerar os deveres e valores como existentes em si mesmos, externos à sua vontade e independentes do contexto. As normas são entendidas ao pé da letra, enquanto a sanção por reciprocidade é correspondida pela moral da autonomia e da cooperação. Nesse estágio, a moralidade autônoma, a verdade, em contraposição à mentira, torna um requisito para o respeito e simpatias mútuas. A necessidade da moral decorre da relação com o outro. Foram também colocadas em questão histórias sobre sentimentos de igualdade, solidariedade, justiça e responsabilidade coletiva. As crianças menores acham justo deletar um amigo porque a autoridade e a lei assim exigem, e as crianças maiores acham feio trair um amigo em favor de um adulto. Para Piaget, toda moral consiste em um sistema de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas regras. Essas regras estão de fato vinculadas à vida cotidiana, o qual a criança estabelece relações e delas absorve a noção para o convívio social. A moralidade faz parte de um processo construtivo. Todas essas questões foram possíveis de serem observadas durante as brincadeiras no momento de recreação entre as crianças da escola, bem como nas respostas dadas aos questionários e, em especial, ao referencial teórico aprendido com a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento da Infância.